Pela graça de Deus, nós vamos continuar hoje a nossa sequência de mensagens sobre a nossa caminhada aqui na terra como discípulos do Senhor Jesus Cristo. E hoje pensando sobre um tema muito relevante para a nossa vida com Deus, que é o tema das distrações. Mais especificamente, as distrações do discípulo. Para isso eu queria convidar os irmãos para abrirem a palavra de Deus em Hebreus, capítulo 12. Nós vamos fazer a leitura do verso de número 1 até o verso de número 3, para pensarmos um pouco acerca das distrações que o nosso coração de discípulo tem de enfrentar nesse mundo. Hebreus capítulo 12, do verso de número 1 até o verso de número 3, é a leitura que faremos da palavra de Deus. Os irmãos e amigos também vão poder acompanhar a leitura pelo nosso Data Show. O texto bíblico diz assim: portanto, também nós, visto que temos a rodear-nos tão grande nuvem de testemunhas, livremo-nos de todo o peso e do pecado que tão firmemente se apega a nós, e corramos com perseverança a carreira que nos está proposta, olhando firmemente para o autor e consumador da fé, Jesus, o qual, em troca da alegria que lhe estava proposta, suportou a cruz, sem se importar com a vergonha, e agora está sentado à direita do trono de Deus. Portanto, pensem naquele que suportou tamanha oposição dos pecadores contra si mesmo, para que vocês não se cansem nem desanimem. Que Deus aplique no nosso coração a sua palavra. As pesquisas da OMS já têm revelado e apontado que os acidentes de trânsito já compõem uma das maiores causas de mortes em todo o planeta Terra. Por ano, cerca de 1 milhão de pessoas morrem e cerca de 50 milhões de pessoas ficam feridas como resultados de acidentes nas estradas em nosso mundo. E como apontam os estudiosos da área, boa parte desses acidentes ocorrem por causa de uma única coisa: distrações. Uma ligação a ser retornada, uma mensagem a ser digitada, uma maquiagem a ser retocada, uma música no CD Play a ser trocada, que resulta num dano irreparável a milhões e milhões de vidas. E ao me deparar com esses dados, eu fui lembrado no meu coração de como um erro tão simples e pequeno pode resultar num prejuízo tão grave, tão enorme, tão astronômico. Pequenas distrações que têm o poder de causar grandes estragos. Eu estou bem convicto, irmãos, que esse tipo de situação não acontece apenas nas estradas do nosso Brasil e do nosso mundo. Isso também acontece nas estradas da nossa vida cristã. Boa parte dos fracassos, boa parte das quedas, dos desvios, do desânimo espiritual, do esfriamento espiritual que muitos crentes enfrentam hoje, são resultados de uma única coisa: distrações. As distrações do coração. E esse é exatamente o assunto do nosso texto de hoje. Em poucas palavras, o autor de Hebreus está descrevendo aqui para os seus leitores o perigo deles desistirem da caminhada cristã, deles abandonarem a fé simples em Jesus Cristo por causa das distrações do coração. Examinando um pouco o contexto dessa passagem, nós notamos que aqueles leitores, os leitores a quem o autor de Hebreus se dirige, estavam enfrentando o dilema de abandonarem Jesus por causa das perseguições, por causa dos dilemas, por causa dos sofrimentos que eles estavam atravessando por serem cristãos. O calor daquela perseguição, o calor daquele sofrimento era tão forte para aqueles crentes que eles estavam desviando o olhar deles de Jesus para outra coisa, desviando o olhar deles de Jesus para as distrações desse mundo. E é consciente desse perigo, então, que o autor de Hebreus vai enfatizar nessa passagem 3 formas pelas quais aqueles crentes poderiam vencer aquelas dificuldades e permanecerem na fé. Primeiro, evitando as distrações. Segundo, substituindo as distrações. E terceiro, perseverando longe das distrações. E a fim de tornar essas orientações ainda mais diretas, o autor bíblico vai trazer uma ilustração muito clara do que é a vida cristã. Ele compara a vida do crente com a corrida de um atleta. O crente é um atleta de Deus aqui na terra. Ele não diz que o crente é um turista numa linda e tranquila viagem.
Ele não diz que o crente é um modelo numa passarela, sendo aclamado, fotografado, aplaudido e elogiado pelo mundo. Não, ele diz que o crente é um atleta de Deus, cansado e suado, ofegante, enquanto está tentando alcançar a linha de chegada. Ele está correndo nesse mundo, ele está dando o máximo de si para que possa completar a sua corrida. Esse é o contexto no qual devemos imaginar a nossa vida como crentes. Somos atletas de Deus. E para terminar a nossa corrida com sucesso, o cristão deve prosseguir da seguinte forma, como a nossa passagem bíblica vai orientar. Primeiro, evitando as distrações. Evitando. Isso envolve, por exemplo, evitar o pecado. O texto diz, portanto, livremo-nos do pecado que tão firmemente se apega a nós. A primeira distração que devemos evitar é a distração do pecado. Se livrar do pecado, abandonar o pecado. Você sabe que quando a Bíblia fala de pecado, ela está falando sobre tudo aquilo que nós fazemos, dizemos, sentimos ou desejamos que está fora da vontade de Deus para nós. Isso é pecado. Pecado é tudo aquilo que não se harmoniza com os 10 mandamentos. Pecado é tudo aquilo que não reflete o caráter santo de Jesus Cristo. Pecado é tudo aquilo que está na contramão da palavra de Deus. É isso que a Bíblia chama de iniquidade. E como o nosso texto vai dizer, o pecado ele não é apenas errado. O texto também diz que o pecado é pegajoso. Ele vai dizer, livremo-nos do pecado que tão firmemente se apega a nós. Está tão facilmente abraçando o nosso coração. É como um chiclete que pega no cabelo. Ele está facilmente enrolando aquele cabelo e ficando cada vez mais emaranhado, ficando cada vez mais entrelaçado naquele cabelo. É assim que o pecado age. O pecado é pegajoso. Ele facilmente está envolvendo a nossa atenção, facilmente está roubando o nosso coração. O pecado está dentro de nós, na natureza pecaminosa que nós temos, no velho Adão. O pecado está fora de nós, nas ilusões desse mundo. O pecado está vindo até nós, através das artimanhas, das armadilhas de Satanás. De todos os lados nós estamos cercados pelo pecado. Essa é a verdade bíblica que o autor está destacando aqui. E é exatamente esse tipo de distração que devemos evitar para correr bem a corrida da fé. Evitar o pecado. É impossível correr bem, caminhar bem com Deus nessa terra, se nós estamos constantemente cedendo aos assédios, às ilusões do pecado. Mas o nosso texto bíblico também vai dizer que devemos evitar não apenas o pecado, mas evitar também todo o peso. O texto diz isso ainda no verso 1, portanto, livremo-nos de todo peso. Todo peso. O que é isso, Neemias? Será que ele está falando sobre peso do nosso corpo, quantos quilos eu peso? Será que é isso? Não. No primeiro século, uma das estratégias que o atleta tinha para conseguir dar o máximo do seu corpo era se livrar de todos os pesos do seu corpo. Quando o atleta estava ali, prestes a iniciar aquela corrida, a primeira coisa que ele fazia era se livrar, remover todos os pesos do seu corpo. E eu não estou falando aqui dele usar um uniforme leve e curto, como acontece com os atletas da nossa época, do século 21. Eu estou falando aqui de uma atitude mais radical. O atleta daquela época, que tinha aquela corrida pela frente, e onde ele tinha de dar o máximo de si, ele tomava a atitude radical, literalmente, de correr sem roupas, de se livrar até mesmo do peso das roupas. Corria nu. Ele chegava ao ponto de raspar os cabelos da própria cabeça para que nenhum peso no seu corpo pudesse prejudicar o seu desempenho e a sua velocidade. Aqueles atletas sabiam que correr com uma capa, a roupa daquela época, correr com um cinto, poderia prejudicar drasticamente o seu desempenho físico. Na melhor das hipóteses, se ele corresse com uma capa, ele iria ficar pesado, lento, chegar em último lugar. Na pior das hipóteses, ele poderia tropeçar na sua capa, cair e ser desqualificado daquela corrida. É por isso que o primeiro passo daquele atleta, ao se dirigir ao circuito, ao se dirigir àquela arena, ao se dirigir àquela pista, era retirar todos os pesos do seu corpo, para que ele pudesse dar o máximo de si. E é isso que o autor de Hebreus tem em mente ao escrever essas palavras. O cristão, como um atleta de Deus, ele tem de se livrar de todos os pesos do seu corpo. Ele tem de se livrar de tudo aquilo que esteja fazendo dele um cristão mais lento. Ele tem de se livrar de tudo aquilo que esteja deixando os passos dele em direção a Deus mais pesados. Ele tem de se livrar de todo o peso. Qualquer coisa que esteja tornando a sua caminhada com Deus mais pesada deve ser rejeitada. Rejeitada. E isso nos traz algumas lições interessantes para a nossa caminhada. Evitar todo o peso aqui, ou evitar as distrações, significa evitar o pecado.
É a primeira lição mais básica, clara e direta do texto. O crente, para que ele possa viver bem, o discípulo, para que ele possa caminhar bem, ele tem de evitar o pecado. Não há como o discípulo viver bem com Deus e bem com o pecado. Viver com Deus significa rejeitar o pecado, dizer não para o mundo, dizer não para tudo aquilo que não agrada o coração de Deus. Significa viver a palavra, conhecer a palavra, obedecer a palavra. Se trata de você odiar o pecado como Deus odeia. Se trata de você ter nojo, repugnância dos seus próprios pecados. Se trata de você ter esse antagonismo em relação aos seus erros, às suas falhas diante de Deus. Se trata de você declarar guerra contra o pecado. Se trata de você manter a sua vigilância bem acesa, bem sensível, para que o pecado nunca tenha vantagem sobre você. Isso é correr bem. Essa é a vida de um atleta de Deus aqui na terra. Ele evita o pecado, é assim que temos sucesso na corrida cristã. Mas também outra lição que o texto vai nos ensinar é que o cristão tem de evitar o peso. Tem de evitar o peso. Eu quero gastar um pouco mais de tempo nisso. Eu acho que isso é muito importante para a nossa vida. Percebam que o nosso texto bíblico, ele faz uma diferenciação aqui entre peso e pecado. O peso não é necessariamente um pecado, como ele vai dizer aqui, é diferente, mas o peso prejudica a nossa vida cristã tanto quanto um pecado. Apesar de não ser uma quebra das regras de Deus, ainda assim prejudica o nosso coração, prejudica a nossa caminhada. Não havia nenhuma regra no primeiro século que dizia que o atleta deveria correr sem uma capa ou sem um cinto, não tinha nenhuma regra nisso. Se o atleta quisesse correr aquela corrida com uma capa, com um cinto, com uma roupa, com uma mochila cheia de lanches e água que ele poderia usar durante a corrida, se ele quisesse fazer isso, ele podia fazer. Ele não estaria quebrando as regras, mas ele estaria sendo um tolo. Ele estaria tomando uma atitude idiota, porque todo aquele peso iria prejudicar o desempenho da sua corrida. E onde é que eu quero chegar com isso? Meus irmãos, de modo semelhante, existem certas coisas em nossa vida que não são necessariamente erradas, mas que prejudicam a nossa caminhada com Deus de forma grave. Existem certas coisas em nossa vida que não quebram necessariamente nenhum mandamento de Deus, nenhuma regra de Deus, nenhuma palavra de Deus. Certas coisas em nossa vida que são moralmente neutras, mas que atrasam a nossa caminhada com Deus, que atrasam o nosso crescimento espiritual, que deixam com que os nossos pés fiquem mais pesados em direção a Deus. Eu estou falando aqui do tipo de distração do coração que tem o poder de tornar você um cristão mais lento, algo que aparentemente é inofensivo, mas que está prendendo tanto a sua atenção, prendendo tanto o seu coração, que tem atrapalhado a sua comunhão com Deus. Eu não sei o que é, mas você pode saber, e eu oro para que o Espírito Santo esteja convencendo você enquanto nós olhamos para essas palavras. O que é que existe na minha vida que, apesar de não ser um pecado, Deus nunca disse para não fazer aquilo, mesmo assim isso está atrapalhando a minha caminhada com Deus? Pode ser um esporte, pode ser um passatempo, pode ser um jogo online, pode ser uma rede social, pode ser uma franquia de filmes, pode ser série, desenhos, pode ser uma moda, pode ser uma amizade, pode ser uma comida, pode ser uma bebida, pode ser uma espécie de sonho de vida, algum local, algum lazer, alguma aspiração do seu coração, uma coisa que por si só não é errada. Nada do que eu acabei de mencionar aqui é intrinsecamente mal, errado, mas são coisas que, apesar de serem moralmente neutras, têm o poder de atrapalhar o nosso crescimento espiritual se nós utilizamos isso de forma errada. Se nós utilizamos isso de forma errada. E esse é um discernimento necessário para os cristãos da atualidade. Nós vivemos no século 21, vivemos na era dos smartphones, tablets, computadores, smart TV, nós vivemos na era do ápice da tecnologia na história humana. Nenhuma outra geração no passado teve tanta facilidade de se divertir como nós temos hoje, aqui, no século 21. É tudo diferente. Na época do filósofo, teólogo e puritano Jonathan Edwards, séculos atrás, ele falava sobre o perigo dos crentes perderem tempo demasiado debatendo filosofias vãs nas praças, e nós olhamos para isso e achamos meio tosco, mas era a maneira que as pessoas tinham naquela época de se divertir. Elas iam para a praça, não tinha filme, não tinha smartphone, não tinha cinema, não tinha os esportes que nós temos hoje, não com a mesma facilidade. Eles iam lá para a praça e começavam a debater. Parece meio tosco, mas era o entretenimento daquele tempo. Hoje nós temos uma variedade de filmes, séries, jogos, redes sociais, blogs, vídeos, imagens, notícias, informações, textos, memes, tudo que está a um clique de distância, a um segundo de distância.
E muitas vezes, o resultado do consumo exagerado disso tudo é que os nossos olhos são desviados daquilo que realmente importa. Os nossos olhos são sugados, atraídos, aprisionados pelas distrações dessa vida. E é aí que nós trocamos a glória de Jesus pela glória da Netflix. É aí que nós trocamos a glória de Jesus pela glória de vitórias em reais em jogos online. É aí onde nós trocamos a glória de Jesus pela glória de Hollywood, com os seus efeitos especiais. É aí onde nós trocamos a glória de Jesus pelos modismos desse mundo. É aí onde nós trocamos a glória de Jesus pela nossa glória nas redes sociais, o quanto nós somos elogiados, aplaudidos, seguidos, curtidos. É aí onde nós trocamos a glória de Jesus pelas bugigangas dessa vida. E é assim que muitos crentes eles vão perdendo pouco a pouco, dia a dia, a visão da eternidade. As coisas do alto deixam de ser atrativas para esse tipo de coração, porque ele está envolvido demais com as distrações do coração. É nesse ponto que devemos vigiar, irmãos. Não se trata apenas de certo e errado. Não se trata apenas de certo e errado. A grande pergunta que nós fazemos na vida não é apenas isso é certo ou é errado. Não, a nossa pergunta não é essa aqui. A pergunta nossa como crentes é essa: isso tem me ajudado a servir a Deus ou tem atrapalhado o meu serviço a Deus? Isso tem sido um detalhe da minha vida ou tem sido o centro da minha vida? Isso tem tornado a minha caminhada com Deus mais leve ou tem tornado a minha caminhada com Deus mais pesada? Isso aqui tem sido o coração da minha existência ou tem sido apenas uma coisa que eu faço aqui e acolá? É esse tipo de pergunta, é esse tipo de discernimento que nós precisamos para lidar com as distrações do coração. Não é apenas sobre certo e errado, é sobre o quanto aquilo aproxima ou afasta você de Deus. Então não tome cuidado apenas com as coisas ruins, tome cuidado também com a proporção que o seu coração dá às coisas boas da vida. Eu queria repetir isso aqui 10 vezes, porque isso é tão importante, irmãos. Mas deixe-me repetir apenas uma vez mais. Não tome cuidado apenas com as coisas ruins, tome cuidado também com a proporção que o seu coração dá às coisas boas da vida, porque elas também podem matar e destruir você. Como diz aquele ditado, tudo demais é veneno. É assim que cuidamos do nosso coração para não exagerar em nada daquilo que possa nos afastar de Jesus, por mais inofensivo que aquilo pareça. É assim que nos livramos dos pesos da vida. Mas prosseguindo aqui em nosso texto, nós aprendemos que para ter sucesso na corrida da fé, o cristão, o discípulo, precisa não apenas evitar as distrações, mas precisa também substituir as distrações, trocar as distrações. Primeiro, pelos exemplos de fé, como a nossa passagem bíblica vai dizer. O verso 1 diz assim: portanto, também nós, visto que temos a rodear-nos tão grande nuvem de testemunhas, corramos com perseverança a carreira que nos está proposta. Vocês sabem que o elemento mais indispensável de uma corrida olímpica é o público que está assistindo àquela corrida, as pessoas que se reúnem aos montes, nas arquibancadas, ou em nossa época nas salas de TV, para assistir aquele espetáculo. E como o nosso texto sugere aqui, o cristão, como um atleta de Deus, ele também tem um público que está assistindo a sua corrida. Ele está rodeado, como diz o texto aqui, de uma nuvem de testemunhas que está torcendo por ele. E quem são essas pessoas? São todos aqueles que já terminaram a corrida da fé antes de nós. São todos aqueles heróis da fé que são mencionados aqui, no capítulo anterior ao capítulo 12, no capítulo 11 de Hebreus. Essas pessoas, esses homens e mulheres que, apesar dos poucos privilégios que tiveram, eles correram a corrida da fé e venceram, e conseguiram. Esse é o tipo de pessoa que está assistindo a nossa corrida, assistindo o nosso desempenho. É interessante a gente observar que o autor de Hebreus não vê esses exemplos como homens mortos a serem relembrados. Ele vê esses exemplos aqui, esses heróis da fé, como testemunhas vivas que precisam ser ouvidas. Pessoas que estão nas arquibancadas da Bíblia, das Escrituras, para nos encorajar na caminhada através de uma verdade muito importante. Que verdade é essa? Nós não somos os únicos. Você, como atleta de Deus, você não é um pioneiro dessa corrida, você não é a primeira bolacha do pacote, você não é a pessoa que está inaugurando esse espetáculo. Não, você, como atleta de Deus, você está correndo numa pista que está molhada com o suor daqueles que vieram antes de você. Essa nuvem de testemunhas, essas pessoas que são exemplos para você, que sofreram o que você está sofrendo, que são exemplos da sua luta, e mais do que isso, essas pessoas que viveram no passado e que são exemplos também da sua vitória. Eles estão na linha de chegada para mostrar que é possível ter sucesso na corrida da fé.
não por causa do nosso desempenho, da nossa força, da nossa habilidade, mas por causa do Deus que se coloca ao nosso lado. E o nosso papel é ouvir essas testemunhas. O nosso papel é aprender essas histórias bíblicas e encontrar nessas histórias bíblicas, nessa nuvem de testemunhas aqui na Bíblia, sabedoria, conforto, força, esperança para o nosso coração. Se trata da gente aprender com Abel que nós podemos confiar no Deus que recebe a nossa adoração se nós adoramos a Ele em fé. Se trata da gente aprender com Noé que por mais que esse mundo seja mau, seja bagunçado, Deus tem uma arca de salvação para nós. Se trata da gente aprender com Abraão que por mais que a espera seja longa, a promessa de Deus é mais certa do que a realidade. Se trata da gente aprender com José que por mais que a tentação seja constante, seja desconfortável, sempre Deus tem um escape. Se trata da gente aprender com Moisés que vale a pena a gente trocar as glórias ilusórias desse mundo por recompensas invisíveis na eternidade. É assim que nós olhamos para essa nuvem de testemunhas que estão aqui registradas na palavra de Deus e encontramos força e ânimo para a nossa caminhada. E vivenciamos aquilo que Paulo disse em Romanos capítulo 15, verso 4, quando ele disse: pois tudo que no passado foi escrito, para o nosso ensino foi escrito. Ou seja, essas coisas que estão aqui no passado, todas essas histórias bíblicas desse livro grosso, isso tudo está escrito não para eles, eles estão mortos, não é para eles, Paulo diz, é para nós, para o nosso ensino, como ele vai dizer aqui no texto, para o nosso ensino foi escrito, a fim de que pela paciência e pela consolação das Escrituras tenhamos esperança. Nós olhamos para a palavra de Deus e pelos exemplos de fé que encontramos aqui, nós temos ânimo, força e esperança para a nossa corrida, para a nossa caminhada como discípulos de Jesus. Mas prosseguindo no texto, nós vemos que o autor de Hebreus ressalta que devemos substituir as distrações do coração, não apenas pelos exemplos de fé que temos aqui na Bíblia, mas também pelo autor da nossa fé. O autor da nossa fé, verso 2, olha o exemplo dele que é destacado aqui. Olhando firmemente para o autor e consumador da fé, Jesus, o qual em troca da alegria que lhe estava proposta, suportou a cruz, sem se importar com a vergonha, e agora está sentado à direita do trono de Deus. Esse é o exemplo mais claro, direto que temos de uma corrida perfeita. A corrida de Jesus. Ele desce do céu até Belém, onde se faz carne. Ele cresce em Nazaré, como uma criança, como um jovem. Ele vai de Nazaré até o Getsêmani, onde vai suar sangue pelos nossos pecados. Do Getsêmani ele vai até o Monte Gólgota, onde vai entregar a sua vida pelos nossos pecados. Do Gólgota ele é sepultado, da sepultura ele sobe de volta aos céus, onde vai interceder pelos pecadores. Essa é a trajetória mais perfeita que temos na Bíblia, a trajetória de Cristo, e é para Ele que devemos olhar, é nele que devemos nos espelhar, vendo Jesus como autor da nossa fé, aquele que nos presenteou com a fé, o autor da fé, aquele que sustenta cada milésimo, cada segundo da nossa fé, vendo Jesus como aquele que trocou o sofrimento e a vergonha desse mundo pela alegria que Deus tinha proposto para ele, vendo Jesus como aquele que nesse exato momento está sentado à direita do trono de Deus nas alturas, intercedendo pelos pecadores. É olhando para Ele que nós encontramos força e ânimo para a nossa caminhada. É para esse Jesus que devemos olhar. Precisamos então substituir a distração do pecado pela inspiração de Jesus, da vida de Jesus. No meio de um mundo de 1000 distrações que procuram a cada segundo roubar o nosso coração, roubar o nosso tempo, roubar a nossa atenção, nós devemos manter esse compromisso que o autor está falando aqui, que a palavra de Deus está dizendo, olhar firmemente para Jesus, firmemente, de maneira fixa, não é olhar de relance, não é olhar por acaso, não é olhar aqui e acolá, não é olhar apenas quando estamos aos domingos aqui na igreja, não é olhar apenas quando estamos ouvindo algum tipo de hino, não é olhar apenas quando estamos bem, não é olhar apenas quando estamos mal, não é olhar apenas quando estamos em nossa inspiração, ou apenas quando estamos em nosso fracasso, não, é olhar em toda hora, em todo lugar, em toda situação, olhar firmemente, manter os nossos olhos em Cristo, em Cristo. É claro que com isso eu não estou dizendo que o crente, ele tem de assumir uma postura passiva na sua vida cristã, como se olhar para Jesus fosse ficar olhando para uma cruz de madeira. Eu tenho uma cruz de madeira lá em casa, eu fico olhando para aquela cruz, e se olhar para Jesus? Não, não é isso. Olhar para Jesus não é olhar para uma cruz de madeira, olhar para Jesus não é olhar e examinar os detalhes de uma pintura que um artista famoso pintou em homenagem a Jesus, também não é isso. Olhar para Jesus não é olhar uma escultura de gesso ou de madeira que foi
produzida em homenagem a Jesus também não é isso. Não se trata de olhar com os olhos do rosto, não é isso. Se trata de olhar com os olhos do coração. Olhar para Jesus. Ver Ele na leitura da palavra. Ver Jesus enquanto nós caminhamos com Ele em obediência. Ver Jesus enquanto nós oramos e clamamos a Ele em nossas necessidades. Ver Jesus enquanto nós estamos aqui na igreja, adorando como povo de Deus, compartilhando a nossa esperança em comum. É assim que nós olhamos para Jesus, é caminhando com Ele no nosso dia a dia. Essa é a nossa missão e a nossa necessidade. A grande pergunta então é essa: para onde é que eu estou olhando? Será que eu estou olhando demais para as dificuldades da minha vida, para os sofrimentos que eu enfrento? Será que eu estou olhando demais para as ilusões e os feitiços que esse mundo lança contra mim? Será que eu estou olhando demais para a aprovação das pessoas? Se elas estão me aprovando ou reprovando? Será que eu estou olhando demais para as minhas tentações, os meus pecados? É assim que devemos examinar o nosso coração. É assim que nós evitamos o erro de Pedro. Vocês devem lembrar comigo que quando Pedro começou a caminhar sobre as águas naquela tempestade, tudo estava bem, enquanto ele estava olhando para Jesus. Mas a partir do momento que Pedro tirou os seus olhos de Cristo e começou a olhar para as ondas, ele caiu. Ele se distraiu e caiu. E a mesma coisa acontece com a gente. Se nós tiramos os olhos do nosso coração em Jesus e colocamos em qualquer outra coisa, nós começamos a afundar num mar de pecados, num mar de frieza espiritual, num mar de indiferença em relação a Deus, num mar de iniquidade, num mar de desespero, num mar de tentação. É assim que nós começamos a afundar nesses mares da vida quando tiramos os nossos olhos de Cristo. É por isso que a palavra do texto é olhe, um simples olhar. Não diz que devemos fazer 1000 obras, dizer 1000 palavras, fazer 1000 acrobacias espirituais e religiosas, não, é um simples olhar. Até o cego Bartimeu conseguiu olhar para Jesus, um simples olhar. Na hora da tentação, do desconforto, do isolamento, da solidão, da doença, da própria morte, olhar firmemente para Jesus. E essa visão de Jesus vai ser suficiente, Todas as distrações desse mundo, elas perdem o seu poder, o seu brilho, o brilho, o glamour dessas distrações perdem o seu poder quando nós colocamos os nossos olhos naquilo que realmente importa, em Jesus. É assim que substituímos então as distrações do coração pelas inspirações do coração que encontramos nos exemplos de fé e no exemplo do autor da nossa fé. E o resultado disso, como o texto diz no verso 3, é que assim a gente se mantém longe das distrações do coração. Esse é o assunto final da passagem. A orientação para ter sucesso na corrida da fé é perseverar longe das distrações. É assim que temos força e ânimo. O verso 3 diz assim: portanto, pensem naquele que suportou tamanha oposição dos pecadores contra si mesmo, para que vocês não se cansem nem desanimem. Notem aqui o texto, percebam comigo. De um lado, ele já havia dito que nós deveríamos olhar para Jesus. Agora ele usa outra palavra. Portanto, pensem, não mais olhar, mas pensem em Jesus que suportou tamanha oposição. Então é olhar para Jesus ou é pensar em Jesus? Isso aqui não é contraditório, irmãos, isso aqui é complementar. É como se Deus estivesse dizendo que a melhor forma que a gente tem de olhar para Jesus é com os olhos da nossa mente, do nosso coração. Não é literalmente olhar para o céu e ver Jesus rasgando o céu e aparecendo fisicamente para você. Não, nós não enxergamos Jesus fisicamente falando, ainda não. Um dia vamos enxergar. Mas enquanto estivermos aqui desse lado da eternidade, nós enxergamos Jesus, olhamos para Jesus com a nossa mente. É por isso que ele diz aqui: pensem, coloquem o pensamento de vocês naquele que suportou tamanha oposição dos pecadores. É a nossa responsabilidade de encharcar, de ensopar a nossa mente com a palavra de Deus. Não é só molhar um pouquinho, não é só salpicar a nossa mente da palavra de Deus, mas é ensopar. Sabe aquela roupa que você termina de lavar na pia e você puxa ela assim, ela chega a tá destilando rios de água? É isso, é ensopar a nossa mente com a palavra de Deus, que nos revela a pessoa de Jesus, a vida de Jesus, os milagres de Jesus, os ensinos, as parábolas, os mandamentos de Jesus. É ensopando a nossa mente com a palavra de Deus, com a nossa mente, que nós podemos pensar em Jesus. E o que é que ganhamos com isso? O texto diz: para que vocês não se cansem nem desanimem. Isso significa literalmente para que vocês não desmaiem no meio da corrida. Para que vocês não desmaiem no meio da corrida. Meus irmãos, nós temos a responsabilidade como crentes de perseverar, de continuar. Não é apenas começar bem, é terminar bem. A nossa corrida não é de alguns metros, não é de alguns minutos, não é de curta distância, ela é longa e nós precisamos de perseverança, nós precisamos de constância, de resiliência em nosso coração.
E nós conseguimos essa força para não desmaiar no meio do caminho, quando nós olhamos para Jesus, quando nós pensamos em Jesus. É por isso que pensar em Jesus não é uma necessidade semanal que você faz quando vem à igreja aos domingos, não é uma necessidade mensal que você faz uma vez por mês na ceia, não é uma necessidade anual que você faz uma vez por ano no Natal. Olhar para Jesus é uma necessidade diária. Todos os dias da nossa vida, a nossa alma grita pela dependência que temos de olhar para Jesus Cristo, de ver Jesus com os olhos do nosso coração. É assim que não desmaiamos em nossa caminhada. Pensar em Jesus, como aprendemos aqui, é o segredo para você se manter longe das distrações, é o segredo para você terminar a corrida da fé. Nós não sabemos muito sobre essa corrida, graças a Deus não sabemos, graças a Deus. A corrida é proposta por Deus. A corrida que você tem como cristão, como discípulo, não é você que propõe, não é a igreja que propõe, não é o pastor que propõe, é Deus. Como o texto diz, a corrida que foi proposta por Deus, a pista na qual nós corremos foi feita pelo próprio Deus. Cada curva, cada subida, cada descida, cada obstáculo que temos em nosso caminho, tudo foi definido por Ele, o circuito foi fabricado por Ele. Ele definiu lugares que nós vamos visitar, Ele definiu quantos anos nós vamos viver, Ele definiu quantos filhos nós vamos ter, Ele definiu quantas pessoas nós vamos conhecer, Ele definiu quantas dores nós iremos chorar, Ele definiu quantas vitórias nós iremos celebrar, Ele definiu tudo isso. A corrida foi feita por Ele, esse é o circuito de Deus. E para a gente chegar até a linha final dessa corrida, mesmo sem saber o que nos espera adiante, o segredo é pensar em Jesus Cristo. Pensar em Jesus. Pensem naquele que suportou tamanha oposição dos pecadores contra si mesmo, para que vocês não desmaiem no meio da corrida. Pensar no Jesus que deu a corrida, pensar no Jesus que nos fortalece nessa corrida, pensar no Jesus que está lá, na linha de chegada, no novo céu e nova terra, para nos coroar no final dessa corrida. É isso que nós fazemos. Infelizmente, nós vivemos numa época onde muitos crentes estão derrubados pelo desânimo. É lamentável. Muitos crentes derrubados pelo desânimo, porque eles não pensam mais em Jesus. Eles enchem a mente com qualquer coisa, com qualquer bugiganga, menos com Jesus. E qual é o resultado disso? Eles simplesmente estão se afastando cada vez mais. Eles perderam a eternidade de vista, eles perderam o gosto pelas coisas do alto, eles perderam a alegria de servir a Deus. Ele cantava antes, não canta mais, ele tocava antes, não toca mais, ele pregava antes, não prega mais, ele dirigia antes, não dirige mais, ele evangelizava antes, não dirige mais. Ele liderava antes, não lidera mais. Por que coisas assim acontecem? Por que essa pessoa perde a disposição de servir? Porque tirou os olhos de Cristo, desmaiou no meio da corrida. Perderam a disposição para orar, baixaram a guarda contra o pecado e alguns até mesmo se desviaram da fé. Quando tiramos os nossos olhos de Cristo, esse é o resultado. Desmaiamos no meio da corrida. É por isso, meus amados irmãos, conscientes desse perigo, que nós devemos colocar os nossos olhos nessa exortação, a importância de pensarmos em Jesus Cristo e alimentarmos o nosso coração com Cristo, em nosso dia a dia, em nossa vida como igreja, para que a gente não venha desmaiar no meio do caminho. É assim que nós podemos nos juntar ao apóstolo Paulo, no final da nossa história, que Deus sabe quando. Nós possamos nos juntar ao apóstolo Paulo naquilo que ele diz em 2 Timóteo 4, do 7 ao 8. Combati o bom combate, completei a carreira, guardei a fé. Completei a carreira. É isso que eu quero no meu túmulo. Se um dia, não sei quem vai me enterrar, se for por aqui, coloque isso aí no meu túmulo. Completei a carreira. É a maior glória que eu posso ter enquanto atravesso os portões da eternidade. Completei a carreira, guardei a fé. Desde agora me está guardada a coroa da justiça, que o Senhor, reto juiz, me dará naquele dia, e não somente a mim, diz Paulo, mas a todos os que amam a sua vinda. É isso que nós queremos dizer em nossos últimos momentos de vida. Não é desmaiei no meio da corrida, mas é completei essa corrida, completei a carreira, guardei a fé. Resumindo, então, essa é a forma certa da gente ter sucesso na corrida da fé como discípulos e discípulas de Jesus. Primeiro, evitando as distrações, evitando todo o pecado, evitando todo o peso que faça de você um cristão mais lento e menos dedicado na sua comunhão com Deus. Segundo, substituindo as distrações, trocar as distrações do coração pelas inspirações do nosso coração, pensar nos exemplos de fé, pensar em Jesus. E terceiro, perseverando longe das distrações. Não apenas se afastar das distrações, mas se manter longe,
se manter afastado das distrações enquanto nós pensamos em Cristo, para que não venhamos a desmaiar no meio dessa corrida da fé. Meus irmãos, então, que Deus nos dê sabedoria, que Deus nos dê entendimento e humildade para aplicar esses princípios espirituais em nossa vida, para que nunca o mundo, o pecado, o diabo ou as ilusões e distrações dessa vida venham ter qualquer tipo de vantagem sobre nós e sobre os nossos corações. Que Deus então nos dê humildade, graça e sabedoria para podermos aplicar isso em nossos corações. Que Deus nos abençoe, em nome de Jesus.